Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Maurício. Hoje vamos estar dando continuidade à equação de primeiro grau com números racionais. Isto é uma equação de primeiro grau e as frações que vocês estão vendo são os números racionais. Como toda equação de primeiro grau, ela é dividida em duas partes, o lado esquerdo e o lado direito. Nosso objetivo é deixar a incógnita sozinha do lado esquerdo, mas ela está acompanhada de um número racional que possui um nome específico. Neste caso, o número racional meio ou 1 sobre 2, ele está multiplicando a incógnita, por isso ele recebe este nome de coeficiente. O outro número racional também possui um nome, termo independente. Nessa tarefa, vocês irão encontrar divisões e multiplicações em diversas etapas. Por isso, eu estou mostrando a existência da regra de sinal. Mas, no caso, todos os números são positivos, então nós não precisamos nos preocupar com a tabela. Se todos os números são positivos, então o resultado será positivo, sem mistérios. Exemplo 1. Vamos ler a equação. 2/6 vezes x igual a 2/3. Posso ler de outra maneira. 2 sobre 6 vezes x igual a 2 sobre 3. Nosso objetivo é deixar a incógnita sozinha, mas ela está acompanhada de uma fração, que é um número racional. Ele está multiplicando a incógnita. Nós já sabemos que o oposto da multiplicação é a divisão, mas a divisão entre frações não é algo comum. Eu vou usar a técnica utilizada em tarefas anteriores. Vamos olhar apenas o número racional, 2/6. O 6, que está de cor laranja, ele está dividindo 2. Se ele está dividindo, eu quero que o 6 de laranja desapareça. E o oposto da divisão é a multiplicação. Então, vou multiplicar os dois lados por 6. Ao multiplicar os dois lados por 6, estou apenas seguindo a regra. Tudo que acontece do lado esquerdo também deve acontecer do lado direito. Aqui estou circulando os dois números 6. E estou considerando que 6 dividido por 6 é 1. Por que existe uma divisão entre esses dois números 6? Sendo que eu estou observando apenas uma multiplicação aqui no meio. Para ajudar nas suas contas, vamos analisar apenas esse trecho. Tudo que está deste lado apenas foi copiado. Então vamos começar por esta parte. Aqui está escrito 6 vezes 2 dividido por 6. O número 6 eu posso escrever de outra maneira. 6 dividido por 1. Analisando apenas os denominadores, eu vejo que entre o número 1 e o número 6 existe uma multiplicação. Se existe uma multiplicação, significa que eu posso pensar na comutativa, ou seja, o número 1 e o número 6 podem trocar de ordem. Por quê? 1 vezes 6 é a mesma coisa que 6 vezes 1. Agora você tem uma divisão. 6 dividido por 6 é 1. 2 dividido por 1 é 2. É dessa maneira que você chega nessa resposta. 1 vezes 2. Veja que aqui eu estou fazendo direto. Eu não estou fazendo toda essa etapa envolvendo a comutativa. Você pode fazer para exercitar, mas aqui eu estou abreviando. Por isso que eu estou circulando apenas os números 6. 6 dividido por 6 é 1. E 1 vezes 2 é 2. Eu economizei várias linhas ao simplificar, mas é importante você saber o que está acontecendo por trás. A partir dessa multiplicação ao lado da incógnita, eu apenas fui copiando os símbolos matemáticos, até chegar nesse ponto. Nesse ponto, o que está mudando? Veja, o 2 está multiplicando a incógnita. Aqui devemos retomar. O nosso objetivo é deixar a incógnita sozinha. O 2 está multiplicando. O oposto da multiplicação é a divisão. Por isso que eu estou dividindo os dois lados por 2. 2 dividido por 2 é 1. E aqui está escrito 6 dividido por 2. Eu poderia realizar essa divisão. É um caso opcional. Caso você divida, tudo bem. Mas eu não vou dividir, eu vou ler o que está escrito. Mas eu prefiro ler de outra maneira, pensando apenas nos numeradores. 6 vezes 2, 12. Agora pensando nos denominadores. 2 vezes 3, 6. Para finalizar, 1 vezes x é x, porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Copia igual e copia a resposta. Ou seja, a nossa resposta tem um formato de um número racional. E lemos x igual
a 12 sextos, ou 12 sobre 6. Exemplo 2. Para ajudar você a fixar esse tipo de informação, eu vou fazer o exemplo 2. Você pode ver que existem comentários, no meio do caminho, mas eu vou explicar para vocês o passo a passo. Primeiro, vou ler a equação. 2 terços vezes x igual a 2 quintos. Posso ler de outra maneira. 2 sobre 3 vezes x igual a 2 sobre 5. O nosso objetivo é deixar a incógnita sozinha, mas ela está sendo multiplicada pelo número racional. O número racional pode ser lido como uma fração, 2 dividido por 3. Se o 3 está dividindo, então a única maneira de ele desaparecer daqui é multiplicando ambos os lados por 3. E é isso que eu estou fazendo na linha de baixo. Multiplico por 3, do lado esquerdo e do lado direito. Agora eu vou prestar atenção apenas no que está circulado, nos dois números 3. Aqui está ocorrendo uma divisão. 3 dividido por 3 é 1. E 1 vezes 2 é 2. Veja como eu fiz rápido a conta. Eu fiz direto. Mas o correto não é isso. É pensar em toda essa sequência que está ocorrendo aqui para chegar nessa resposta 2. Veja que nesta parte eu apenas copiei todos os símbolos matemáticos. Então vamos interpretar o que aconteceu naquela parte onde eu circulei 3 dividido por 3 e aonde estava a divisão. De maneira similar ao exemplo anterior, o 3 pode ser escrito de outra maneira, 3 dividido por 1. Analisando apenas os denominadores, entre o número 1 e o número 3 existe uma multiplicação. Se existe uma multiplicação, significa que eu posso pensar na comutativa, ou seja, trocar o 1 e o 3 de lugar. Então é isso que eu estou fazendo nesta linha. Veja novamente o que eu estou dizendo, mas circulando os números que eu estou interessado neste momento. Circulando apenas os denominadores. Então, 1 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 1. Quando eu troco a ordem desses denominadores, significa que eu estou realizando a comutativa. Agora eu consigo ler uma divisão que é fácil de resolver. 3 dividido por 3, 1. 2 dividido por 1, 2. E 1 vezes 2 é 2. Então, esta resposta que eu encontrei é a mesma resposta que está aparecendo aqui. Mas em vez de fazer todos aqueles passos, eu fiz direto. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2, 2. Isso, em matemática, a gente costuma dizer que está entre linhas. Você tem que saber ler essas entrelinhas e os significados das passagens, de uma linha para outra. Agora, voltando para o nosso objetivo, a incógnita precisa ficar sozinha. Ela está acompanhada do número 2 e o 2 está multiplicando a incógnita. Então, eu vou dividir os dois lados por 2. 2 dividido por 2 é 1. Copio vezes, copio a incógnita, copio igual. Aqui está aparecendo a multiplicação entre duas frações. Eu poderia simplificar, dividir e pensar em todas essas outras possibilidades, mas eu vou seguir o padrão e chegar numa resposta em formato de número racional. Então, vou pensar na multiplicação dos numeradores. 3 vezes 2, 6. Pensando nos denominadores. 2 vezes 5, 10. Para finalizar, 1 vezes x é x. Copio a resposta e encontramos que x é igual a 6/10, ou 6 sobre 10. Aqui existe uma sequência de exercícios para você praticar. O gabarito está disponível neste link. Bons estudos e tchau, pessoal!